Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é sexta-feira, 27 de março de 2026, e as nossas atenções continuam voltadas para o conflito lá no Irã, Estados Unidos, Israel, onde ontem à noite o Trump deu um novo prazo para o Irã sossegar e abrir o Estreito de Hormuz. Tirou para 7 de abril. Ó, qual foi o resultado? É 6-7. 6 é o limite, 7 o estreito teria que estar aberto. Aí, o que acontece? O Irã hoje respondeu dobrando a aposta. Choveu uma chuva de mísseis sobre Israel, que revidou com uma outra chuva de mísseis sobre o Irã. Essa é a manchete. Estados Unidos e Irã mantêm os ataques com mísseis após Trump adiar o prazo para 6, 7 de abril para abrir o Estreito de Hormuz. Essa é a primeira dobrada de aposta. A segunda dobrada de aposta, claro, feita pelo Lula. Ele está sabendo que os juros altos, as despesas estão prejudicando a sua corrida eleitoral. Ele pode perder a eleição por causa disso. O que ele faz? Ele dobra a aposta e vai gastar mais dinheiro do BNDES, nosso, portanto, 7 bilhões para compensar a alta nos preços da conta da luz. A conta de luz vai ser paga por mim, por vocês, pelo povo brasileiro, pelos próprios beneficiados, ou seja, pelos pobres, mas o dinheiro vai sair do BNDES. Daqui a pouco o Vlamir Brandalize vai comentar isso para nós já. Mas antes vou chamar o Sérgio Braga para dar os preços do petróleo diante dessa chuva de mísseis que acontece lá no Oriente Médio. Sérgio Braga, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que vai? Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Sextou, João Batista. O mercado acompanha agora, o mercado cambial, uma oscilação, inclusive, com a moeda norte-americana, bem próximo da estabilidade. Agora, nesse momento, o Davi da Luz coloca, já recuou, R$ 5,22 mais 30. Essas informações a respeito dessa trégua, mas é um vai e vem, a gangorra do dólar continua agora em queda de 0,33%. Índice Bovespa. Ações negociadas lá na B3, Bolsa Brasileira, hoje sobe 0,15%, voltou aos 183 mil pontos na B3. Mercado de Chicago e mercado de Nova York, como é que estão as negociações? Está aí a soja negociada com queda hoje de 0,53%, segue aos 11 dólares 66 mais, agora 11,67, ampliou para 0,51%. O milho a 4 dólares 64,60, queda de 0,51%. O trigo negociado a 6 dólares mais 4,10, 0,15 de queda. Café em Nova York, 305,75, recua 0,72%, agora 62%. Sobe o café robusta na Bolsa de Londres, o açúcar a 15,75, recua 0,76%. E o algodão tem agora 69,73, alta de 0,52%. Petróleo, 97 dólares e 98 o barril do WTI em Nova York, enquanto que o Brent já chega aos 104 dólares mais 14 cents na Bolsa de Londres. Algodão, 69,76 sobe. Petróleo está em 98,01, 3,74% de alta. O ouro, 3,45% de alta, 4.561 dólares e 45 por onça Troy. 29 graus aqui em São Paulo, muito sol. João Batista, na capital paulista. E aqui está rachando o sol também no Mato Dentro, interior de São Paulo, petróleo subindo, ouro subindo. E sabe o que está subindo? Os negócios que estão
os negócios dos produtores que estão acompanhando o Tempo e Dinheiro, acompanhando o Vlamir Brandalize, que vem recomendando, olha o cavalinho, aproveite os melhores momentos. O Vlamir vai explicar já para a gente que nós estamos, nesse instante, tendo a melhor semana de negócios com soja do agro brasileiro. Soja, milho, enfim, o pessoal está na revenda, aproveitando esses preços bons, provocados, infelizmente, pela guerra, mas que está puxando os reais aí. Assunto para Vlamir Brandalize. Notícias da soja, oferecimento Copavel, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Eu vou gastar um tempinho, mas vou saudar o Vlamir Brandalize de outro jeito, direto para Cabriteira. Cabriteira é a cidade onde mora o Davi, que hoje chama-se Antônio Olinto, mas lá as cabras, sul do Paraná, as cabras viviam soltas, tal. O nome da região era Cabriteira. Aí deram uma melhorada. Antônio Olinto chamando Dom Vlamir Brandalize. Muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Faz muito tempo, né, que aqui era, antes de virar município, chamava a região da Cabriteira. Era isso, que tinha muito cabrito, o pessoal criava solto, criava porco solto. E depois entrou a soja, e agora todo mundo quer cuidar da soja. João, estava falando com meus vizinhos aí, a produtividade, quando é baixa aqui, é 80 sacas por hectare. Tem muito produtor colhendo 95 a 110 sacas por hectare aqui em Antônio Olinto, que era uma cidade que não tinha soja há 15 anos atrás. É, por causa do esterco das cabritas. Mas vem cá, você não está confundindo hectare com alqueire, não? Não, é hectare mesmo. Aqui alqueire é 200 e poucos sacos por alqueire de soja. Mas que coisa. É, mas estou falando, é o esterco das cabritas aí. Ô, Vlamir Brandalize, brincadeiras à parte, é bom a gente, né? Porque, assim, outra brincadeira, mas não é brincadeira, né? É preciso segurar os cabritos, não é isso? O Lula não segurou o cabritão dele, o Lulinha, e o Lulinha está sendo pedido agora pelo Senado, né? Pelos advogados do Senado. A CPMI do INSS fez uma formulação de pedido de prisão do Lulinha. Claro que não vai avançar, mas está feita aí a prisão. O parlamentar, que é o Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, escreveu assim: requisito à advocacia do Senado Federal que represente as autoridades judiciárias competentes pela decretação da prisão preventiva do senhor Fábio Luiz Lula da Silva, em razão de indícios concretos de evasão do distrito da culpa que comprometem a aplicação da lei penal. Que palavreado para dizer que o cara evadiu com dinheiro, é isso, Vlamir? Na realidade ele foi beneficiado por uma grana, e a questão é essa. Mas ontem o Supremo também acabou derrubando tudo, né? Não pode alongar. Não pode. Agora vai ter que encerrar hoje, né? Que amanhã, encerra amanhã, que é o prazo, né? Mas aí... hoje o Congresso ainda tem que terminar com o processo, tudo, então complicou, né, João? Esse é o Brasil! Mas a soja está fechando uma semana, em negócio é a melhor semana do ano, cotações também dentro da média, se for a média da semana, é a melhor semana do ano em reais. Produtores estão negociando, aproveitando, por quê, João? Porque abril tem muita conta para pagar. E o produtor sabe que quando tem muita conta para pagar e concentra, é um risco grande segurar, porque daí ele depende de outros fatores externos de melhoria de cotação. E nós estamos em tempos que tem poucos fatores novos, né? Porque hoje, fator novo de poderia ajudar Chicago é a confirmação do acordo China-Estados Unidos, que daí melhoraria lá as cotações em Chicago, com a China comprando soja americana, puxaria Chicago, mas isso ficou para maio. Hoje à tarde tem um anúncio do Trump que pode ajudar o setor do etanol e do biodiesel americano. Se confirmar, também ajuda um pouco. Mas tem um gargalo, né? Na terça-feira tem relatório de estimativa de plantio. E se os americanos plantarem mais soja do que está previsto, aí jogam um banho de água fria no mercado, né, João? Tá. E, inclusive, ontem eu conversei com o Vitor Caso, lá do Sistema Venda na Hora Certa, ele disse: João Batista, diga lá no Tempo e Dinheiro para os produtores fugirem do 30 do 4, 30 de abril. Por quê, Vlamir? 30 de abril é que vence a maioria dos custeios, né, João? Daí no Brasil inteiro tem conta para pagar.
e nessa última semana de abril, é normal o produtor correr para vender produto, e vender produto é vender soja, né? E automaticamente é muita pressão de oferta, é muita pressão que precisando caixa. E como nós estamos com um ano de juros altíssimos no mercado brasileiro, taxa Selic 14,75, as empresas não gostam de comprar e segurar aí para exportar daqui 2, 3 meses. E aí ela repassa um custo alto do carregamento, é o carrego que a gente fala. E quem paga o pato é o produtor, né, João? E o produtor ele tem que vender na hora que o valor da soja esteja interessante para ele e não na hora que o mercado da soja esteja lá embaixo e ele precisa de caixa. E normalmente, quando ele precisa de caixa, o mercado da soja não é favorável a ele, né? A recomendação do Tempo e Dinheiro: vai trocar soja lá na revenda por insumos, né? Exija, você tem o direito de um rebate de 7 a 10% no montante que você for trocar. Combinado assim, né, Vlamir? Ele tem direito, esse rebate é dinheiro, né? Tá botando soja, é dinheiro. No barter, sim, no barter, ele vai fazer o barter também, isso ajuda bastante, principalmente em tempos aí que nós estamos naquela gargalo, né, João? Será que vai ter adubo suficiente para tocar a safra? Os insumos aí, os fertilizantes, que já subiram muito, será que vão continuar firmes? Porque a guerra continua, né? E o Irã não se entrega, né, João? Essa é a questão, né? Se o Irã já, vamos acalmar, vamos começar a andar para nós poder voltar a exportar petróleo. Por enquanto, nada certo por lá. E automaticamente isso influencia nos fretes marítimos, no seguro marítimo e influencia nos defensivos também, que vem lá da Ásia. Paga navio mais caro, seguro mais caro, container mais caro, e o pato, quem paga o pato é o produtor brasileiro. É o produtor brasileiro. Eu tenho que gravar meus patos aí, João. Tenho criação de pato. Ei, lá vem você, cabriteira, pato, tá um negócio esquisito. Ô, Vlamir Brandalize, então a recomendação final: o preço tá bom, o pelo tá razoavelmente bom em reais, é melhor vender e botar esse dinheiro no banco e ganhar a Selic, é isso? A Selic está muito boa, né? Atrativa. E daí, se o produtor tem em conta lá em final de maio, ele tem 2 meses pela frente, ele vai ganhar quase 3% nesse período. E para ele ganhar 3%, vou pegar aqui, ó, hoje a soja no Porto vai de 132 a 142. 132 no abril, 142 no agosto. Depende da posição que ele queira. Então, se ele vender, ele vai ter quase 3%. Isso daí uns R$4 a mais por saco garantido ali no dinheiro, né? E se o mercado não reagir e os americanos plantarem, em vez de 1,5 milhão de hectares a mais, plantar 2, e o mercado da soja sai de 11,5 e vier para 11. Aí o produtor, além de perder no mercado disponível, que daí o mercado voltaria aí a 128, 129 no Porto, e daí ele perderia 3 no Porto e perderia mais esse 2 que ele ganharia no financeiro. Dá R$5 de diferença, né, João? Então isso o produtor tem que começar a analisar. Tá. Muito bem recomendado. Agora sim, vamos saber dos preços em Chicago. Sérgio Braga, apareça aí, nos conte como é que estão os preços em Chicago. Bom, vamos lá direto, portanto, para acompanhar as cotações nesse momento. A soja segue pressionada, o vencimento mais curto, maio, a queda de 0,38 a $11 e 68,50. Demais posições tem um delay, mas todas elas nesse momento em queda, média de 6,5 nos dois vencimentos mais curtos. Maio, 11,67 mais 25, julho, 11,83, agosto, 11,78, setembro, 11,53 e 50. Queda de 0,75. Portanto, julho, 11,83. Na B3, as sacas em dólares, base Porto Paranaguá, maio, $25 e 68, queda de 0,66. Julho, $26 mais 6, uma queda de 0,84%. João Batista. Ô, Vlamir, vamos passar a régua na soja, incluindo aí os prêmios que voltaram a aparecer. Os prêmios estão melhorando, né, João? Os prêmios curtos são ainda levemente negativos, mas os médios e longos todos positivos. Então, isso dá suporte para essas cotações que a gente tem colocado da soja hoje aí pela manhã. Agora à tarde, com essa queda de Chicago, é possível que o mercado venha querer pagar 50 centavos a menos do que pagava de manhã aí nos portos. Mas essa queda de Chicago hoje não está vinculada à soja efetivamente, João. Ela está mais vinculada ao petróleo que está em alta, porque é o movimento do dinheiro, né? Aonde vai o dinheiro? O pessoal está liquidando soja, milho e comprando posição de petróleo, né? Petróleo em alta, 4%. Então, daí você pega onde? O dinheiro vai para onde? Vai para onde que está puxando.
hoje está puxando petróleo. Então, todo mundo que está investindo vai tirando de tudo que é lugar e vai colocando no petróleo. Então, hoje, soja não é dos fundamentos dela, é mais do mercado do financeiro e o pessoal trocando posições e apostando no petróleo. E realmente, com guerra, o petróleo aí, esse WTI aí, no jeito que está a condição, se a guerra continuar no final de semana, na segunda-feira ele já está furando $100 e o Brent vai estar acima de 110. É isso, porque o Irã, aparentemente, ele está complicado. E na semana que vem, tem a nova prazo aí do Trump, se não resolver e tiver que eliminar, tudo indica que os americanos e israelenses, João, eles vão acabar com toda a infraestrutura do Irã. A nova fase de guerra, a infraestrutura é bombardear todas as centrais elétricas, pontes, viadutos, não é atingir o povo. Só que indiretamente o povo do Irã vai ficar arrasado, vai ficar um país Mas precisa derrubar complicado. aquele regime. Aquele regime é insustentável. O povo está esperando, porque eles estão atirando no próprio povo. Mas aqui, Vladimir, quando você fala o pessoal, até parece que são seus amiguinhos, mas a gente sabe que esse pessoal que você se refere, que compra petróleo, troca por soja, mora em Genebra, né? O nosso pessoal aqui está na revenda, conforme nós estamos informando, graças a Deus, né? Ainda bem que está na revenda, impedindo de pegar um outro prejuízo pelas costas. Certo, Davi? Vladimir? Não, exatamente, João. A questão é o seguinte: as cotações melhoraram, né? Os níveis do interior, do mercado de Porto. Eu conversando agora com os, não vou falar de mim, mas os produtores vizinhos aí, conversando com vários, a cotação eles consideram baixa, mas a alta produtividade, com exceção do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul está com 10% da colheita aí, segundo a matéria aí do relatório de ontem. É o que está começando a colher. O resto do Brasil, a safra veio dentro da normalidade e produtividade boa. Agora aqui no Paraná, as áreas mais tardias, que é no centro-sul, a safra está espetacular. Aqui em Antônio Olinto vai de 85 a 110 sacos por hectare. E aí o produtor, vendo essa produtividade e a cotação, que hoje aqui gira de 117 a 120 reais aqui ao produtor, ele faz as contas, está dando margem. Então dá para pagar as contas e ele não quer deixar o banco e os juros continuarem, ele está eliminando. Por isso Muito que bom. estamos Maravilha. fechando a semana com negócios. Acredito que vai fechar o dia aí com a semana fechando com 4,5 milhões de toneladas negociadas, a melhor semana em negócios do ano, e dentro do melhor momento do ano em reais. É isso que está acontecendo essa semana, João. Eu fico satisfeito, né? Porque pelo menos nós estamos aqui todo dia na hora do almoço, mais de 40 anos, nós estamos aqui nesse batidão. Pelo menos o pessoal está aprendendo a nos ouvir, né? A te ouvir, e com as suas recomendações, que são dentro do alvo, né? E fugindo do risco. Que bom. Ô, Vladimir Brandalize, depois você me manda esse vídeo aí da sua soja de 100 sacas, junto com os patos de cabriteira. Meu Deus do céu. Vamos saber dos preços do milho, Dom Davi da Luz. O Sérgio Braga está prontinho para narrar as cotações. Preços do milho, oferecimento Copavel. Milho na Bolsa de Chicago em queda, maio 4,64 mais 50, julho 4,76, setembro 4,78,50, dezembro 4,92 mais 25, média na queda de todos os vencimentos de 2 pontos ou 2 cents por bushel. Na Bolsa B3, milho base Campinas em alta. Brasil tem o maio R$ 72,43, alta de 0,53. Milho para julho, R$ 71,44, base Campinas, 0,55 de alta. Setembro, R$ 71,80, 0,42 de alta. E o janeiro, R$ 75,70, alta de 0,41%. Cai o milho na Bolsa de Chicago, sobe na B3, João Batista. Por que está subindo aqui no Brasil? Não que eu esteja reclamando, Tom Flamengo. Olha, João, a questão é o seguinte: aqui no Brasil o milho está barato. Nesses níveis ele está dando margem para o pessoal de ração, do pessoal de produção de frango, de suíno. Exportação está batendo recorde de suíno e frango.
e automaticamente tem pouco milho, né? E a safrinha está andando no campo e eu tenho recebido muita reclamação do pessoal do Paraná, que é o segundo produtor de safrinha do Brasil, em que a safrinha já está sofrendo com o clima e está muito seco e alguns indicando aí, eu tive conversando com alguns produtores ali do noroeste do Paraná, que aponta que vai ficar muito quente, continuar quente até maio, então o mês de abril vai ser quente, pouca chuva, e automaticamente isso não é nada bom para o milho safrinha, né, João? Então, já se plantou menos. O milho safrinha, o que já se sabe do campo é que se plantou menos a safrinha de milho. Então, vamos para um ano bem apertado de milho. Então, isso a B3 já começou a olhar. Não adianta ela, a B3, só trabalhar no financeiro, porque ela tem que olhar os fundamentos do milho também. Então, hoje ela está trabalhando positiva. O mercado do milho, eu acho que tem fundamento para subir mais. O produtor vai ver milho aí para os granjeiros aí em pouco tempo, aí, provavelmente perto de R$ 80 a saca, e não é um milho caro, porque nós estamos batendo recorde de exportação de frango, de suínos, e então tem fôlego para crescer. E aí nós vamos depender de uma safrinha. Então, ano passado colhemos uma safrinha recorde, 113,3 milhões de toneladas de milho. Esse ano dificilmente vamos chegar perto, vai ficar bem abaixo. E nós estamos num ano que tem recorde não, mas nós estamos com exportação muito acima do ano passado, começamos o ano exportando muito milho, e nós temos o nosso principal fornecedor de milho, que é o Paraguai, esse ano está com menos milho na safrinha deles, eles estão com um aumento grande de demanda de milho, porque eles estão aumentando a produção de etanol de milho por lá, então vão ter menos milho para exportar para o Brasil. É sinal de milho firme, né? A B3 agora começou a olhar a realidade. É a realidade da B3, né, João? Tá bom. Esse 80 é para quando? Como é que é? O 80 é para quando? O 80 é muito vago, né? Mas eu acredito que até do meio de abril, até o final de abril, esse janeiro aí vai estar batendo 80 aí. Então, o milho não. Ele tem fôlego, porque lá fora ele tem fundamentos. Lembrando que aqui é a B3. Passando para Chicago hoje está em queda aí, né? Que nem mostrou o Sérgio. Aí, tá vermelhão. Tá vermelho, mas é aquele movimento que eu citei da soja, é o dinheiro saindo aí, o pessoal apostando no petróleo que está dando mais dinheiro, né? Então, a maior parte do dinheiro das commodities, ele é dinheiro, não é de fundamento do pessoal que consome, do pessoal que produz. Tá. É o mercado do dinheiro. Então, hoje o petróleo está muito bom, então o pessoal sai do milho e vai para petróleo. Mas a grande questão é que agora à tarde o Trump está para anunciar lá nos Estados Unidos o novo pacote de apoio ao setor agrícola, que vai ser o fator dos biocombustíveis. E vamos ver se ele vai aumentar a mistura de etanol na gasolina, se ele vai estimular a produção de etanol, do biodiesel, que é o da soja. Tudo indica que ele vai estimular o setor, João, hoje à tarde, porque ele ajuda o produtor americano, que vem sofrendo com a guerra comercial, e, ao mesmo tempo, ele faz um agrado para aquele que gosta do biocombustível, que é contra o consumo de energia do petróleo, que não é renovável, ou seja, e é ano eleitoral, ele não tem nada de a favor dos biocombustíveis, da parte ecológica, isso não é o perfil do Trump, mas o perfil dele é político, né? Ele é administrador. Então, é um ano para você agradar todo mundo, né? Agradar todo mundo é estimular o consumo de biocombustível, melhorar etanol e tudo, e ajuda o milho. E segunda, terça-feira tem o relatório de plantio. Pode cair mais a área de milho lá, né? Tá. O Davi está gritando comigo aqui. O Davi tem que preparar o feijão Calpi Peixoto, hein, Davi? Prepara o Calpi Peixoto que daqui a pouquinho. Mas para encerrar, então, passando a régua no milho, estamos estourando o tempo, estamos falando demais aqui. Mas para encerrar, vale a pena o produtor, nós estamos recomendando o produtor ir para as revendas, mas vale a pena também ir para cerealista, fazer barter de soja, pegar dinheiro e comprar uma posição de milho na B3, é isso? O milho está com fôlego mais positivo para crescer na B3, né, João? Isso aí. Hoje, se fosse ver, seria interessante apostar no milho na alta, e soja, ela aparentemente teria que ter notícia muito boa para ela voltar a crescer mais do que está, né? Dá para piscar aí o telefone da gestão TID para saber quanto custa, porque uma coisa é falar, vai lá na B3, mas sim, quanto custa, dá margem? Olha o telefone para você saber se vale a pena. 19971108610. É o telefone do Fernando Sofiati, 19971108610, é o Gestão TID.
Muito que bem. Passamos a régua daqui a pouco. Não, já vamos para o feijão calpi. Não. Arroz. Ó, o diretor, arroz. Então, hoje é sexta-feira. Como é que está o preço do arroz, Vlamir Brandalize? João Batista, o mercado do arroz fechando uma semana boa. Não vai dizer, o produtor vai reclamar que eu dizer assim, não é uma semana boa. É uma semana menos ruim do que estava as anteriores, vamos dizer assim, para o setor arrozeiro. Porque hoje estão fechando uma semana com alta no arroz, no Rio Grande do Sul, nos Estados Centrais, em Tocantins, no Brasil inteiro o arroz subiu, porque ele tem um custo muito maior do que está sendo praticado no mercado, né, João? O arroz estava muito barato para o produtor, causando prejuízos para todo mundo. E a semana vai fechando com arroz aí de 59 a 66 no Rio Grande do Sul. Na semana passada, ele variava aí de 54 a 60. Está tendo uma alta importante aí. Mesmo assim, a maioria dos produtores reclama que esses novos níveis ainda não cobrem o custo de produção. A realidade é de aperto. O arroz está em colheita no Rio Grande do Sul. Hoje dá para dizer assim que a colheita gaúcha está um pouco acima de 30%. Aí a safra vai agora ganhando ritmo. O produtor gaúcho não está vendendo, está esperando melhorar o mercado. Então o mercado melhorou essa semana. Mercado de varejo começando a sentir, o varejo chegando, o arroz aí com alta no varejo. Há 2 semanas, aí na virada do mês de março, final de fevereiro, começo de março, nós tínhamos arroz até abaixo de R$10 um pacote de 5 quilos no varejo, em promoção. Hoje é inviável, qualquer marca, se vender isso aí, está dando o arroz de presente, porque subiu o preço do casca, subiu o frete que vem do produtor até a indústria, subiu o frete que vai da indústria até o varejo. Então, o arroz hoje varia de 15,50, 16 aí no varejo a R$30, e muito barato ainda. Ele tende a subir um pouco mais o pacote na gôndola, porque ele continua muito barato, né? Um pacote de 5 quilos. O produtor gaúcho e o brasileiro sofrendo com arroz, ele está melhorando, mas ainda não chegou em níveis que seja vantajoso aí para o novo plantio, né, João? Mas melhorou, né? O arroz ali no Tocantins hoje é R$80, o vendedor quer mais. Uma semana atrás era 72. Melhorou os indicativos, mas mesmo assim a cotação do arroz está barata, o produtor não está tendo lucro com o arroz, tem que melhorar o arroz, João, e automaticamente é uma semana boa para o arroz. É uma semana boa para o arroz, né, João? Mas melhorou um pouco, vamos dizer assim, em resumo, mas ainda não está lucrativo para o produtor. E para o consumidor tem que pagar mais, porque o arroz vale mais em qualquer lugar do mundo. O arroz está muito barato por aqui, né? Tá. Vamos então ao feijão, porque o tempo passa. Notícias do feijão carioca e do preto. Depois eu falo do calpi Peixoto. O feijão deu uma acomodada nesse mês de março. Provavelmente vai fechar aí na segunda, terça-feira, que é o fim do mês de março, com 1 a 2% de queda. Frente ao mês de fevereiro, né? Fevereiro subiu bem, agora em março o feijão já segurou as cotações, está fechando o mês com leve queda, João, porque o giro não avançou. O feijão carioca, o nobre, aquele feijão nota 9 aí, vamos dizer assim, acima, hoje está variando de 315 a 345. Ele no final de fevereiro negociava 360, só para dar uma ideia, os melhores níveis. Feijão carioca, o comercial, 8, 8,5. Hoje é de 285 a 310. Chegou a negociar 350 no melhor momento do final de fevereiro, começo de março. Leve queda, mas ele está muito melhor que nos meses anteriores. Ele está dentro de um nível, vamos dizer, razoável. Feijão preto, hoje varia de 170 a 190, João. Automaticamente, ele está um pouco abaixo do que estava no mês de fevereiro e no começo de março, mas também melhorou frente a janeiro e fevereiro. Então, o feijão está dentro do nível que o consumidor pode pagar, vai de R$ 4,50 a R$ 7,00 o quilo. Aparentemente, daí para frente está difícil, né? Porque o consumidor começa a colocar uma trava, né? Feijão a R$ 10,00 o quilo no varejo não vende porque ele fica caro, mas feijão de 5 a R$ 8,00 o quilo vende e o consumidor está comendo mais arroz e feijão. É isso que a gente está vendo e provavelmente abril vai ser um mês que vai consumir muito arroz, feijão e ovo, João. Não é que está caro, é que falta dinheiro no bolso do produtor. Aí veio o Lula, ontem pegar dinheiro do BNDES vai ficar pior, né, para pagar aí o aumento da energia.
não governa, desgoverna, é isso que está. Mas tá, agora sim, vamos mostrar o feijão Calpi Peixoto. Olha ele aí. Pode rodar o vídeo, Davi. Então, é o feijão Calpi da nova era da Fazenda Itanhangá, produtor Marcos Garcia, lá em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso, enviado por Nerval de Moura, que defende muito o Calpi para exportação, inclusive. Está dizendo que o feijão Calpi lá em cima está indo muito legal. E para nós, o Davi da Luz, o nosso editor, batizou esse feijãozinho aí como Calpi Peixoto. Lembra do Calpi Peixoto, o cabelão do Calpi? Sim. O Davi só falta colocar a musiquinha do Calbi Peixoto. Não aí, pode, não pode. No negócio. Não pode usar a música? O Google não deixa. Não, mas fala do Calpi. Só para o Calpi, para dar uma ideia, João, ano passado batemos recorde de exportação do feijão, foi mais de 600 mil toneladas do total de feijões, a maior parte é Calpi mesmo. Existe um espaço gigantesco no mercado internacional, o Brasil está começando a se destacar aí como o maior exportador mundial do feijão Calpi. Tem espaço para seguir, é mais uma das culturas que o Brasil vai emplacar na exportação, é o Brasil do agro, né, João? E vai continuar crescendo. E para finalizar, eu quero só deixar aí a dica pro Serginho. Serginho, carneamos um porco hoje, e agora, no final da tarde, vai ter um torresminho, Serginho. Lá é torresminho, cabriteiro, esse Vlamir Brandaliz é fantástico. Tchau, Vlamir, vai comer seu torresmo. Só no final da tarde, um abraço, bom final de semana, e vamos em frente aí, Calbi Peixoto, aí, o Calpi Peixoto. Muito bom. Olha, antes de passar a bola para o Serginho, deixa eu passar uma recomendação para você. Tudo isso que nós estamos falando, todos os preços, os prêmios, recomendação de venda, 2 vídeos sobre comercialização do pessoal lá do Sistema Venda na Hora Certa, falando para... Tem uma live que eles estão promovendo dia 11 e 12 de abril para a família aprender a comercialização. Imaginou o pai conversando com o filho, eu tenho que vender ou não, hein? Você fica só reclamando e tal. Que legal. Uma live dia 11 e 12 de abril do Sistema Venda na Hora Certa para você entrar no legado da comercialização. Esse vídeo está lá dentro do Clube do Tempo e Dinheiro à sua disposição. E também nós temos um outro vídeo de comercialização, só que mirando Chicago, para você participar da alta com o pessoal do Gestão T&D, com o Daniel Camargo, também dentro do clube. Então, entre no clube, são 15, na verdade, 16 editorias com o vídeo de entrada, né, o índice de notícias, à sua disposição. Café, boi, clima, política, o negócio do Lulinha está comendo lá no grupo da política. Tudo isso para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Então, aproveite, entre no clube, veja a mensagem que nós vamos rodar para vocês, depois continue para saber dos preços dos hortifrutis, do boi gordo, do café e as previsões da meteorologia com Ronaldo Coutinho já aqui dentro do Tempo e Dinheiro. Segue em frente, Serginho. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na Bolsa com derivativos, fazendo travas de put, de call, fazendo opções. Como é que você entra nesse mundo? O curso do Maurício Belinello te ensina os primeiros passos. Está à sua disposição no Clube do Tempo e Dinheiro. E o segundo curso? Do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. No mercado físico, os preços estão na hora da morte, o cavalinho está passando. Curso Venda da Hora Certa, do Vitor Caso. E o terceiro curso? Do professor Adolfo Saxida, o principal economista da equipe do presidente Jair Bolsonaro. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Aproveite, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Entrando no Clube do Tempo e Dinheiro, fazendo uma assinatura anual, você tem à sua disposição esses 3 cursos, do Maurício Belinello, do Vitor Caso e do Adolfo Saxida. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199 9813 2915. 199 9813 2915. Basta você mandar um zap, uma mensagem para esse telefone. Quero participar. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro
e participe, tem à sua disposição esses 3 cursos exclusivos no Clube do Tempo e Dinheiro. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração do CPEA, apoio da LS Tractor, leite captado no mês de janeiro no Espírito Santo ficou em R$ 1,92 mais 63. Vamos ver como é que vai ser a variação no próximo mês. A captação de fevereiro, ovo branco, R$ 171,76, a caixa com 30 dúzias na Grande São Paulo. Batata padrão Ágata, primeira, Guarapuava e região, saco de 25 quilos, R$ 26,00 mais 13 centavos ao beneficiador. Cebola vermelha, crioula, tipo 2, caçador e região, saca de 20 quilos, R$ 34,17, também ao beneficiador. A manga Palmer, no norte de Minas Gerais, ao produtor, R$ 1,63 o quilo. Mais uma vez, a apuração do CPEA, apoio da LS Tractor. E hoje tem destaque do SUV das máquinas agrícolas, o MT 4.70. Veja só. Esse é o trator que a gente vai levar para plantar café, pessoal. O lançamento da LS, o MT470, motor de 4 cilindros da LS, com 62 CVs, turbinado. A gente tem uma transmissão 16x16, com super redutor, tem reversor hidráulico, é considerada a SUV dos tratores porque tem um entre-eixo de 2,05 metros. A bitola desse daqui tá de 1,75 metros, excelente para cafeicultura. 2 VCRs, inclusive uma com fluxo variável. A vazão da bomba é de 53 litros por minuto, capacidade de levante de 1.655 quilos, cabine com ar-condicionado, espaçosa, confortável, abre a porta de ambos os lados e esse trator ganhou pela primeira vez na história da Coreia o prêmio de design, competindo inclusive com carros. E aí, o que vocês acharam? Notícias da pecuária, com Sérgio Braga. É uma sexta-feira em que o mercado segue com ligeira alta nos vencimentos de abril em diante. O março logo vai sair da tela, R$ 354,95 estável. Abril, R$ 366,80 por arroba, sobe 0,49%. Maio, a 361,20, 0,44 de alta. Junho, 353,20, alta de 0,16%, uma alta entre o março e abril de R$ 12,00 por arroba. Agora, o que está acontecendo no mercado físico? Vamos direto a Piracicaba, direto ao CPEA, com a Isabela Zavati. Olá, boa tarde, Isabela. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA, e o mês de março vai se encerrando em tom de alta. Ao longo desse mês, nós acompanhamos que em alguns momentos houve cenários de incertezas, até mesmo de recuo de preços, mas nesse finalzinho aí de mês, o mercado pecuário ganhou ritmo, então frigoríficos voltaram a ofertar preços maiores, principalmente devido às suas necessidades de compras e escalas curtas, que estão girando em torno aí de 5 a 8 dias. Ontem, a nossa equipe de levantamento acompanhou um dia ainda de boa liquidez, um pouco mais baixo em relação à quarta-feira, mas ainda assim de bom ritmo. Algumas regiões apresentaram novamente novos reajustes, então vimos aí alterações de preço novamente no Mato Grosso do Sul, e também no Pará. Analisando aí também todos os dados acompanhados pelo CPEA, a nossa equipe acompanhou que a concentração de negociações ocorreram aí nos níveis mais altos da amostra. Aqui no estado de São Paulo não foi muito diferente, a liquidez foi boa e as negociações ocorreram entre 355 e 365.
aqueles lotes, né, com concentração nos 350, diminuíram. Ainda assim, nós acompanhamos, né, negociações nesse patamar, só que são lotes mais pontuais. Com isso, o indicador CPE-Exalc fechou com média à vista de 355,55. Então, um mercado realmente firme aí para esse finalzinho de março. Na carne com osso, o cenário ainda é de firmeza, mesmo com baixo consumo, mas os preços seguem estáveis, sustentados também pelo preço da arroba e pelas exportações. Então, vamos acompanhar como será a movimentação nessa sexta e como se inicia a próxima semana. Boa tarde a todos e bom final de semana! Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Café em Londres vai finalizando as negociações desta sexta-feira do lado positivo, por enquanto alta de 0,64%, 3.615 dólares por tonelada. Já o café em Nova York tem negociações do lado negativo, maio, 304,80, queda de 0,93, cai mais o julho. 1%, 298,80, voltou abaixo dos 3 dólares por libra-peso julho. Setembro, 287,25. Dezembro, 277,15. Cai o café em Nova York. Cai o café lá na B3. Não tem negociações, baixa liquidez. O julho nem abriu as cotações. Café, portanto, arábica tem queda nesta sexta-feira. A previsão do tempo vai deste sábado, dia 28, até a próxima sexta-feira, dia 3 de abril, com muita chuva na região norte do Brasil, acompanhando principalmente os alertas que seguem para a região no próximo dia 28, sábado, portanto, região nordeste também, chuva forte, tem temporais no litoral da Bahia, tanto Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, com muita chuva, alerta para a região sudeste e o litoral do Espírito Santo. Região sudeste tem o tempo firme no dia 28. Dia 29, domingo, as condições da chuva seguem com chuvas, instabilidades na região sul do Brasil, principalmente no sul do estado do Rio Grande do Sul, seguindo aí com o tempo um pouco mais aberto ao decorrer do dia, isso no próximo dia 29, domingo. Região sudeste, chuvas isoladas no litoral norte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro também litoral, parte do Espírito Santo, região do nordeste com muita chuva e norte do Brasil com chuvas frequentes, assim como parte da região centro-oeste. No dia 30, segunda-feira, as condições do clima continuam com muita chuva na região norte, parte da região centro-oeste do Brasil com muita chuva. Olha só, o Nordeste segue com as capitais ali ao longo do litoral com muita chuva. Região centro-oeste, Mato Grosso, parte do estado de Goiás, Distrito Federal, também tem chuvas intensas, menos o Mato Grosso do Sul, que segue com tempo mais firme no dia 30, portanto, na próxima segunda-feira. E a região oeste do estado de São Paulo, assim como o estado do Paraná e parte de Santa Catarina, parte do oeste do Rio Grande do Sul, assim como o Paraguai, que aparece na tela, tem o tempo firme no próximo dia 30. Dia 31, terça-feira, a chuva continua concentrada no dia 31, terça-feira, no litoral do sul, sudeste. Ao longo do dia, há uma frente com tempestades, aliás, chuvas fortes e intensas se aproximando também do continente ali, em relação ao sul do Brasil, muita chuva prevista para o estado de Santa Catarina, pelo menos a região norte, parte do estado do Paraná, não é generalizado o estado do Paraná, mas São Paulo, Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais, até mesmo a Bahia e todas as capitais do Nordeste, com exceções ali ao Agreste, seguem com chuvas volumosas e intensas por esse período, com alerta inclusive para Bahia e Espírito Santo. Isso a partir do dia 31. E no dia 1º de abril, quarta-feira que vem, a chuva não dá trégua na região norte, não dá trégua na região centro-oeste. Olha só quanta chuva registrada no estado de Mato Grosso também, a parte do estado de Goiás, Distrito Federal,
A região norte do Brasil, tanto os estados do Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, também segue com muita chuva nesse momento, aliás, a partir do dia 1º de abril. No dia 2, quinta-feira, o tempo vai seguir mais firme no sul, na região sul, com chuvas isoladas no Rio Grande do Sul, parte do litoral, parte também do estado de Santa Catarina, aproxima uma frente fria, aliás, uma chuva um pouco mais volumosa a partir do litoral também do estado de Santa Catarina, avança até o estado de Paraná, parte do estado de São Paulo, todo o estado com muita chuva, Minas Gerais também com chuvas nesse período, estado de Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, região norte, Amazonas, todas essas regiões com chuva a partir do dia 2, quinta-feira. E no dia 3, para finalizar, como é que fica a situação do clima no dia 3, próxima sexta-feira? Região sul tem um tempo mais firme no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também parte do Paraná com chuvas no litoral, muita chuva volumosa no litoral do estado do Paraná, São Paulo também, Espírito Santo, aliás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tem muita chuva no litoral do Nordeste, lá pela região norte também tem muita chuva nos principais estados a partir do dia 3, na sexta-feira. A chuva não dá trégua na região centro-oeste, portanto, Mato Grosso, parte do Mato Grosso Sul, Goiás, Distrito Federal, também muita chuva, e a região nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco tem muita chuva, Alagoas, Sergipe, Bahia, Cealba e Matopiba tem chuva forte para esse período no próximo dia 3, na próxima sexta-feira. E agora a previsão do tempo direto da Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao nosso tempo pelo Brasil. Aqui nós temos nos próximos 5 dias, vamos aumentar aqui. Pronto, ó. De hoje até de 27 a 31, tu vê que a chuva fica concentrada aqui no norte, ó, entre o Maranhão até o Acre e Amazonas. Todo esse vermelhão vai de 45 até nessa faixa aqui quase 100 milímetros. Tu vê que está reduzindo a chuva aqui no Mato Grosso, diminui um pouco no Tocantins, mas principalmente aqui, ó, nessa parte de Goiás, Mato Grosso Sul, Sudeste e Sul, chove pouco, como vocês podem ver ali pela escala. Isso aqui é o quê? Um ar mais seco que vai estar dominando essa região. Melhorou a chuva aqui no Nordeste, não dá para reclamar. Aqui, ó, na região aqui do Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, chove bem. Isso em 5 dias. Aqui mais ainda. Agora aqui no Sudeste e no Sul, a chuva é bem escassa. Essa chuva que vocês estão vendo aqui é principalmente na segunda-feira. Vai ter alguma chuva isolada hoje, principalmente aqui no Rio Grande, talvez Ponte Santa Catarina, Paraná dificilmente, mas é pouquinha coisa. Essa chuva que vocês estão vendo aqui é mais ali na segunda e terça-feira. Quando a gente pega aqui, ó, nos 15 dias, de 27 a 10 de abril, nós temos boa chuva na região amazônica, pegando Roraima e Amapá, boa chuva aqui no Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, toda a área, um pouco menos aqui nessa parte da Bahia, aqui, próxima aqui à região aqui entre a Bahia e Minas Gerais. Deve ser ali na região, poxa, agora eu fugiu o nome da cidade, não sei se Guanambi, próximo a Licínio, por ali que chove pouco nessa área. No Mato Grosso volta a chover mais na semana que vem, vai dar uma trégua. Algumas áreas aqui do leste do Mato Grosso podem passar esse fim de semana e segunda com pouco ou nenhuma chuva, depois volta a chover. No Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo e o Sul, a chuva começa a melhorar, principalmente do dia 3, 4 de abril para frente. Isso vale também aqui para o Paraguai, Argentina e Uruguai. Vocês veem que não é muita coisa, mas vai ajudar. Preocupa bastante o milho safrinha nessa região aqui, onde a chuva está mais escassa. No Goiás e Mato Grosso, a chuva vem um pouquinho mais cedo. E na temperatura também, ó, aqui nos próximos 10 dias, grande parte do país fica abaixo da média, o que significa nebulosidade e chuva. E aqui no centro-sul, entre o Mato Grosso Sul, parte de São Paulo e Sul e países vizinhos, fica acima do normal. Calorão nessa região aqui, de 34 a 37, entre sexta, sábado e domingo, mas depois cai na semana que vem, cai um pouco aqui no sul. E a queda fica maior depois do dia da Páscoa, do dia 6 ao dia 10, já está indicando a entrada de uma massa de ar frio. Provavelmente aqui no sul a chuva começa a melhorar depois do dia 2, 3 de abril para frente, e a temperatura dá uma quedazinha na semana que vem, mas uma queda maior
provavelmente lá pelo dia 7, 8 de abril para frente. Mas daí a gente vai atualizando. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. E um bom fim de semana. Bom fim de semana, Ronaldo. E para esse fim de semana, eu até convido vocês que nos acompanham aqui diariamente, que acompanham todas as informações disponíveis no Clube do Tempo e Dinheiro, nas mídias sociais, que há 22 anos, em 2004, o Ronaldo Coutinho foi o primeiro meteorologista a chamar atenção para o furacão Katrina. Muitos duvidavam, na época ninguém falava em furacão no Atlântico Sul, e o Ronaldo Coutinho, daquilo que era quase que impossível acontecer para muita gente, já antecipava, analisava todas essas informações, portanto, completando 22 anos do furacão Catarina, que ocorreu em 2004, mostrando ali que não é um fenômeno extremo, né? Não foi só um fenômeno extremo, mas sim um marco na história e na importância de analisar todos os dados climáticos. Quer rever todas essas informações? Vai lá no site do Climaterra, acompanha o Ronaldo Coutinho, que tem exatamente essas informações dos 22 anos do furacão Catarina. E também nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro, nós temos aquela história fantástica do homem que há 56 anos marca todos os dias a previsão não, as condições do clima, desde o pluviômetro, com a chuva ou seca, a máxima e a mínima da temperatura ao longo do dia, há 56 anos. Seu Wolfgang, que mora lá no extremo oeste de Santa Catarina, bem próximo da divisa com a Argentina. O pai dele, 91 anos atrás, já fazia isso. Quando chegou da Alemanha, ele tem todos esses dados, veja só, é o homem que marca a previsão, marca o tempo há 56 anos, e essa história você encontra, mais uma vez, pode resgatar nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Mais uma vez, lembro que você pode fazer parte do clube de assinantes, está aí o 19 9 98 13 29 15, faça parte do clube, tenha 7 dias de graça. E não esqueça que, se fizer a assinatura anual, você tem 3 cursos de graça, né? São 3 cursos que tem o Maurício Beninello, o Vitor Caso e também o Adolfo Saxida. Esses 3 cursos para quem fizer a assinatura anual ou renovar a assinatura por o período de 1 ano. Mais uma vez, a todos que estiveram conosco, meu muito obrigado em nome da equipe do João Batista Olive. Uma ótima sexta-feira, continue conosco. Bom descanso para quem vai descansar. Segunda-feira a gente volta às 13 horas, horário de Brasília. Até lá!